noite, irmãos. Boa noite você que nos acompanha pelas redes sociais. Mais uma vez estamos aqui, pela graça, pela misericórdia de Deus. E não sei se você sabe, mas a misericórdia dele foi renovada hoje de manhã. E é por isso que a gente não foi consumido. Louvado seja o Senhor por isso. Mas hoje nós vamos conversar um pouco sobre um tema bastante interessante e que sorrateiramente adentra a nossa vida espiritual e nós não damos o devido valor e tampouco a devida importância que o assunto requer. O fato de nós vivemos em um país capitalista, o fato de nós vermos empresas sendo abertas, empresas sendo encerradas, nós vendo a figura do empregador e do empregado, onde o empregador delega tarefas ao empregado, o empregado age em nome do empregador. Nós vemos principalmente a questão da terceirização da mão de obra. O que vem a ser a terceirização da mão de obra? Vamos imaginar, a instituição de ensino, ela não pode terceirizar professores. Por quê? Porque é a atividade fim dela. Mas ela pode terceirizar o pessoal da limpeza, portaria, que é a atividade meio. Então essa atividade normalmente nós vemos com bastante, vai ficar mais fácil para os irmãos entenderem, nós vemos bastante isso nos bancos. O segurança armado do banco não é funcionário do banco. Ele é funcionário de uma empresa terceirizada, que está lá dentro do banco prestando serviços ao banco. Então essa mão de obra do banco foi terceirizada. Nós vamos entrar aqui na questão dos direitos trabalhistas quanto a isso. O foco aqui, nós entendemos essa questão da terceirização. Como que isso está acontecendo? E, infelizmente, a igreja tem passado por uma situação semelhante, que é a terceirização da fé. Eu acredito naquilo que o outro acredita. Então, é algo bastante sério para a gente pensar. Se nós olharmos ali aquela situação onde Jesus, ele olha uma figueira frondosa e ele vai até ela e não tem frutos. Ou seja, de longe ele imaginava que poderia ter frutos ali, muito embora ele soubesse que ele não tinha. Mas de longe é uma situação, de perto é outra. E por que não falarmos da questão ali do templo, onde de longe a gente podia olhar o templo, na época de Jesus, e ver ele bonito, com todos os seus rituais e cerimônias ali praticados. Mas quando Jesus chegou e teve uma visão privilegiada, ele disse que aquilo ali não passava de covil de ladrões, vez que haviam transformado a casa do Senhor em local de vendas e compras. Então é uma situação que a gente precisa compreender. E aí nós vemos muitos irmãos, quando você fala que vai a uma vigília ou que você vai a um monte, é o irmão 6 horas. Já que você vai lá, 6 horas por mim. Olha o ponto que a gente chegou. Ou seja, estamos terceirizando a responsabilidade de algo que deveria ser nosso. A gente passa para alguém. E quando nós transferimos fazemos essa terceirização, é meio que nós estivéssemos transferindo a responsabilidade. Quando a Bíblia diz totalmente ao contrário. Se voltarmos lá quando Moisés estava recebendo os mandamentos, e tecnicamente, Moisés foi o primeiro a usar a tablet com dados baixados da nuvem. Então, tecnicamente, foi o primeiro. Mas ele estava lá recebendo os 10 mandamentos, e quando ele desce, tem aquela situação toda, e aí Deus, de uma voz de trovão, fala lá do alto do Sinai, e o povo fala para Moisés: olha, Moisés, seja você o nosso interlocutor junto a Deus, você o nosso intermediário junto a Deus, mas que Deus não fale com a gente. Claro, a situação de Moisés ali, uma prefiguração de Cristo, daquilo que Cristo fez, faz e fará para aqueles que ainda não o conhecem. De ser esse mediador entre Deus e os homens. Mas começou ali.
essa questão de colocar alguém sempre intermediando a nossa oração. E aí, Peterson, eu convido você, por gentileza, a projetar. Nós vamos ler o livro de Jó, capítulo 42, versículos 1 a 6. Jó 42, 1 a 6. É uma parte da Bíblia também, quem dera toda a Bíblia fosse conhecida, conforme é essa porção que nós vamos trabalhar aqui esta noite. Diz assim o texto sagrado: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar teus planos. Perguntaste: Quem é este que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Sou eu. Falei de coisas de que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Disseste: Ouça, e eu te falarei. Eu lhe farei algumas perguntas, e você responderá. Antes eu só te conhecia de ouvir falar. Agora eu te vi com meus próprios olhos. Retiro tudo o que disse e me sento arrependido no pó e nas cinzas. O que a gente percebe dessa porção? Se nós olharmos o Antigo Testamento, a figura do Senhor é sempre remetida, sempre referida ao Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão. Ou seja, o Deus do outro. É o Deus dos nossos pais. E diante disto, talvez, muitas vezes, nós seguimos até um caminho, a palavra do Senhor, mas baseado naquilo que outras pessoas nos contaram, nos relataram, experiências vivificadas pelo outro, milagres experimentados pelo outro, bênçãos alcançadas pelo outro. E nós, por vezes, ficamos pensando: poxa, como é que funciona esse Deus do outro? E diante destas questões todas, nós acabamos acreditando num Deus que foi apresentado pelo outro, mas que nós ainda não tivemos o desfrute de experimentar esse Deus, de desfrutar da presença, caminhada, companheirismo, relacionamento e conversa com Ele. Por quê? Porque nós pedimos para outro orar, nós pedimos para outro interceder, sendo que nós temos esse privilégio de abrirmos os nossos lábios e falarmos com Deus como se estivéssemos conversando com uma pessoa ao nosso lado. Atualmente a vida da gente anda bastante tranquila, né, pastora B? Né? Pastor? É bem tranquilo. Tempo de sobra. Eu fico até bobo de ver. Como que a gente tem tempo, Figueiredo? Eu fico. Não é o meu caso. Então a gente tem que conciliar algumas coisas. E a conciliação vem muitas vezes 3 em 1, 4 em 1. Eu deixo a Ana Clara lá na academia e vou fazer minha caminhada. E durante a minha caminhada eu vou conversando com Deus. E aí a parte gostosa é o quê? É que todo mundo anda conversando com o foninho do ouvido. Então ninguém passa olhando para ver se você está com o foninho do ouvido. E quando você está conversando sozinho, de 2 a 1. Ou você está conversando no foninho, endoideceu de vez, mas diante dessa pandemia, todo mundo leva numa esportiva e vida que segue. Então, enquanto Ana está lá fazendo as atividades físicas dela, eu estou caminhando, porque o meu negócio é caminhar e olhar para as pessoas. Esse negócio de esteira não é comigo. Negócio de ficar levantando peso também não. Porque a gente pega 250 gramas, tem um rapaz do lado pegando 25 quilos, a vergonha é enorme. Então a gente precisa se colocar no lugar nosso. Então, para evitar esse tipo de dissabores, a gente vai fazer uma caminhada. Também gosto muito de lugares planos, porque a gente precisa, né, experimentar o melhor dessa vida. É uma terra que mana leite e mel, e eu acho que morro não deve ser coisa assim, de manar leite e mel. Então tem que ser no plano, sabe, irmão? Aí a gente vai numa boa. E vou falando com Deus. Vou conversando com Ele, Ele vem trazendo coisas do dia a dia.
E aí é um momento só eu e ele. Então isso é o importante da gente compreender. Por quê? Porque quanto mais caminhamos juntos, quanto mais andamos com o Senhor, mais o conhecemos. Isso é fato. Nós costumamos dizer que hoje o ramo do conhecimento se sabe cada vez mais de cada vez menos. Ou seja, no segmento horizontal do conhecimento, as pessoas seccionam esse segmento. E aí elas aprofundam. Se nós pegarmos, por exemplo, no campo do direito, você vai ver ali advogado tributarista, advogado de família, trabalhista. Ou seja, ele pegou o ramo do direito, um pedaço, e ali ele aprofundou com bastante propriedade. Então, essas questões demonstram justamente o quê? Que quando você se importa com determinado assunto que lhe chama a atenção, você vai aprofundar naquela pesquisa. Você vai. A mesma coisa se dá com relação a Deus. Eu me lembro, por isso que eu falo, a gente tem que unir o útil ao agradável. Quando eu fui fazer o mestrado em Ciências da Linguagem, tinha uma dissertação para fazer. E aí eu falei, vamos pegar um corpus que a gente mais ou menos conhece. Vamos pegar a Bíblia. E peguei aquela revista Portas Abertas, que eu acredito que o senhor conhece, que é a Open Doors International. É uma instituição que trabalha com a igreja perseguida. É uma instituição que apoia a igreja nos países onde existe uma perseguição ferrenha aos cristãos. Então eu peguei a revista e fiz um comparativo com aquilo que a Bíblia fala, principalmente na questão do slogan. E foi uma parte bem interessante, porque a professora desorientadora da minha dissertação, porque ela desorientava mais do que orientava, ela teve que ler Bíblia. Como é que ela ia saber o que eu estava escrevendo se ela não lesse Bíblia? Por quê? Porque até então ela conhecia Deus da maneira como eu conversava com ela nas nossas reuniões, ou pessoais ou através do Skype. Então ali ela conhecia um pouco do Deus que eu estava falando, mas em relação do que aquilo que eu expressava. Mas quando ela foi para a Bíblia, ali ela começou, não sei se ela aprofundou nesse conhecimento, a minha oração é que seja, mas ali ela começou a entender qual Deus os cristãos serviam, qual Deus os cristãos seguiam. Por quê? Porque de um mesmo pai, Abraão, se dividiu dois povos, que foi a questão do cristianismo. Na verdade, são três religiões, né? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Mas o meu corpus, o que eu peguei para analisar, foi justamente na questão dos cristãos perseguidos. E o slogan da revista à época era servindo cristãos perseguidos. Então, essa pessoa, a professora, ela precisou ler a Bíblia para entender o que é que eu estava falando. Porque eu falava, ela, nossa, mas isso parece tão estranho. Aí eu dava citações, os versículos, né? Não, olha, vai lá, dá uma olhada, lê nisso, tal, que não sei o quê. Claro, aí, mais uma vez, é o 3 em 1, Figueiredo. Era eu precisando da titulação, pegando um assunto que eu mais ou menos conhecia e evangelizando a professora, entendeu? Então, aí, é essas experiências que a gente precisa utilizar na nossa vida. Aí nós conseguimos entender um pouquinho daquilo que Jó está falando aqui. Vai me dizer que você, semelhantemente a Jó, não falou alguma coisa para Deus de que você desconhecia quando brigava com Deus? Ou você é daqueles que nunca brigou com Deus, que nunca levantou com raiva de alguma coisa que deu errado, que nunca sabotou os planos de Deus? Mas a gente sabota planos de Deus? Sabotamos. Quando a gente faz um plano, entrega para Ele. Olha, Deus, se o Senhor aprovar, somos mais que vencedores. Mas não é o plano dele. Estamos o quê? Sabotando a vontade do Senhor. Então vai me dizer que quantas coisas... E hoje, aproveitando, né, já disse, os irmãos sabem, tenho 29 anos de prefeitura. Quanto livramento, Isaías, Deus deu para mim dentro de prefeitura. Sabe... uma fornalha em chama querendo cair em cima de você, e ao invés de você correr, Figueiredo, você querendo ir abraçar, sabe? Não, aqui, olha, vai ser bom. Aí hoje a gente olha e vê como que Deus foi bondoso. Por quê? Semelhantemente a Jó. Falava de coisas que eram maravilhosas demais para mim, desconhecia essas questões. Já tem coisa de mais ou menos um mês, tem um mês mais ou menos, começou uma estagiária lá. E aqui, o pessoal não sabe quem que é ela, a gente pode falar.
Mas pensa numa menina boa de serviço, Tati. Aí a hora que eu comecei a elogiar ela, outros setores quisiam pegar ela para mim. Pegar ela lá que trabalhava comigo. Aí eu já comecei a mudar, né? Para ela elogiar, para os outros. Nossa, filho, já virou servidor público, filho. Você precisa de ver. Comecinho, uma belezinha, fazendo serviço, mas agora já está deixando a desejar. Por quê? Porque eu queria a menina lá. E ontem, ela virou para mim, né? Que ontem, eu e Sônia completamos 26 anos de casados, 312 meses. Eu fui transformando depois em horas, fui transformando em minutos, em segundos, deram 12 números, eu nem sei como é que pronuncia, é muita coisa. Aí eu fiquei só com 312 meses. Aquela mulher vai para o céu, porque eu sou chato. Pensa bem, 312 meses, irmão, comigo. Fora os 5 anos de namoro, isso daí eu não computei, não. Porque aquilo lá foi período de experiência, né? 5 anos, período de experiência, aí passei no período de experiência, aí ela assinou a carteira, está lá até hoje, e ela não pretende dar baixa. Glória a Deus por isso. Então, essas questões a gente tem que analisar. E aí essa menina, ela, nossa, mas quanto tempo de casado você tem? Como é que foi a história? Aí que eu contei um pouquinho, resumidamente, da nossa conversão. É aquela, nossa, que legal. Ou seja, algo chamou a atenção dela, mas precisa ser em doses homeopáticas. Fala um pouquinho, desperta a curiosidade, depois vem, pergunta mais um pouquinho, e assim vai indo. Ou seja, nestas situações, quando nós estamos evangelizando, a pessoa ainda conhece o Senhor por intermédio de nós. Aquilo que nós falarmos, as experiências que nós relatarmos com o Senhor, será o que vai povoar aquele cenário dentro da cabeça da pessoa. Mas ela ainda talvez não tenha tido uma experiência com o Senhor. E uma das coisas mais fantásticas, que agora em março, mês que vem, nós completamos 2 décadas de caminhada com o Senhor. Então aí os irmãos já fizeram as contas e viram que a gente casou antes de conhecer o Senhor. E aí veio aquela história lá da crise dos 7 anos, né? Aí veio o Senhor fazer parte do casamento e botou ordem na casa. Por que isto? Porque é muito importante da gente entender nessas 2 décadas quantos novos convertidos nós tivemos o privilégio de ver. E Deus tem um carinho tão especial com o novo convertido que eu fico bobo de ver. É como se o novo convertido estivesse andando no deserto do Saara e falasse assim, nossa, que vontade de tomar um refrigerante. Aparece na mão dele. Eu fico, sabe, é aquele prazer. A gente vê o que Isaías tem feito com os netos aqui, né? A gente já relatou outro dia. Provavelmente, se fosse o Pedro, pai, deixa eu brincar com o celular. Não vai brincar com o celular, não, menina, vai brincar com outra coisa. Mas o neto, eu vou dar o celular pro neto. Né? Aquelas coisas. Por quê? Porque aquele é diferente. É diferente. E quantas experiências nós podemos ver com novos convertidos que falam, olha, eu pedi tal coisa assim, mas aconteceu assim. E aí a gente querendo pegar uma carona, né? Fala que você quer 6 números da Mega Sena, fala, vai que pega. Né? Então é isso, sabe? Eu imagino que Deus tem esse amor, sabe? Que aí a Bíblia fala muito da questão do primeiro amor. É uma relação bastante íntima no sentido do amor ágape, desses 2 seres, o novo convertido e Deus. E aí vem aquela oração que o Lucas fez aqui, olha Deus, aí a correria do dia a dia, a gente acaba deixando meio que de lado, ou seja, a gente meio que emancipa. E essa emancipação muitas vezes é fruto da terceirização de oração, porque nós não mantemos uma conduta, uma regra de oração. E pesquisas demonstram que aquilo que nós fazemos reiteradamente, durante 21 dias, tende-se a tornar um hábito na nossa vida. De onde que eles tiraram esses 21 dias? Lá do jejum de Daniel. Você está vendo? O povo pega, não, nós agora vamos fazer 21 dias. Mas não sabe de onde que tirou esses 21 dias. Vai ver, é base bíblica. Só que se você falar que é base bíblica, não vende. Nossa, esse negócio de igreja. Então aí fala, olha, aquilo que você fizer reiteradamente por 21 dias, torna-se um hábito na sua vida. Então essas questões é importante para nós entendermos justamente a maneira como Jó está escrevendo aqui. Claro, nós não vamos ler um pouquinho, mas assim, tem hora que Deus ali tem um estopim meio curto com Jó. Deus mais ou menos fala assim, cidadão, vem cá, senta aqui. Quando eu criei o universo, você estava onde? Sabe, tem hora que Deus assim, é meio enfático. Eu acho legal, sabe, essa personalidade de Deus. Tem hora que Ele é um Deus amoroso, mas tem hora que Ele precisa nos colocar no nosso devido lugar.
E aí ele ainda termina os versículos perguntando, responde se você sabe. Eu fico imaginando ali, sabe, Jó conversando com Deus, nem sei não onde eu estava. E quando eu coloquei limites ali no mar, onde você estava, Jó? E aí Deus começa parece Deus questionando, né, dissertação ou tese de doutorado, né? O professor vem, né, massageia, né? Você já participou disso, você sabe como é que funciona. O professor, nossa, o seu trabalho está lindo e maravilhoso, muito bem escrito, olha que coisa maravilhosa, né? Aí ele começa a vir perguntando. Ou seja, parece que os professores aprenderam com Deus. Então Deus está ali nesse momento justamente questionando Jó. Onde é que você estava, Jó? E aí vem, né? Eu imagino o Jó ali, né, meio humilde. Deus, falei de coisas grandiosas demais para mim. Do tipo, né, pegou a cara, caiu no chão, né, pôs debaixo do braço. Deus, desculpa aí. Percebe essas questões? Mas isso é legal ao mesmo tempo, dessa intimidade de Jó e o Senhor. Claro, tem os 3 amigos de Jó, ou amigos, né? Mas enfim, em outro momento a gente conversa sobre essa turminha. A gente conversa. Que um chega e fala, olha, para ter acontecido isso com você, Jó, você pecou e pecou feio mesmo. Resumidamente, foi o que um dos amigos dele falou. E não tinha nada disso. Se nós remontarmos a história de Jó ao início, a gente vai ver que Deus tem hora que parece, né? Está lá, Satanás foi ao céu, conversando com Deus, e aí Deus fala, olha meu servo Jó. O diabo não tinha nem prestado atenção em Jó. Deus que mostrou e apontou. Olha meu servo Jó. Também o Senhor faz tudo por ele? Aí começa o rolo na vida de Jó. E aí vem o irmão, que tem sempre aquele irmão. Amado, isso daí é pecado. Tem alguma coisa aí, né? Isso não é revelação, viu, irmão? Isso é revelamento. Isso não tem na Bíblia, não. Então, essas questões a gente precisa compreender e ver como é que isso se dá. E aí o ponto principal é no final, quando ele diz, retiro tudo o que disse. Jó falando com Deus. Deus, resumidamente está falando, me perdoe. E me assento arrependido no pó e nas cinzas. Ou seja, falta de conhecimento de Deus faz a gente passar vergonha. E tem crente que, assim, eu fico bobo de ver que ele não pode ver uma vergonha e quer passar. Ele não pode ver uma vergonha. Ele quer passar. Nossa, ali, uma vergonha. Vou lá passar. É a mesma coisa, a gente aprendeu com quem? Nosso irmão Jó, e que está lá no céu, isso que é a parte legal. Se a gente chegar lá depois e falar, Jó, valeu a pena, né? Valeu. E aí, não sei se Jó vai ter condições de dizer isso para a gente, ele vai falar, tinha um cara lá em Pouso Alegre que congregava com vocês, que ele vivia falando que o melhor de Deus estava por vir. Vê se isso não é bem melhor do que aquilo que você desfrutava lá embaixo. Isso é fato, é essa parte que a gente precisa entender desse relacionamento com Deus. Mas isso é direto com o Senhor, sem intermediadores. Mas então é a palavra? Claro, a gente vem aqui para a gente aprender, ouvir a palavra, mas colocar em prática. Para colocar em prática. Peterson, por gentileza, projeta para mim Tiago 5,13. Tiago, capítulo 5, versículo 13. Diz assim, algum de vocês está passando por dificuldades? Então ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Olha só, o tempo aqui, então, ore, é o quê? É o imperativo afirmativo, é como se fosse uma ordem. Está passando dificuldade? Peça para Deus. Mas aí a gente terceiriza a nossa oração. Amados, não é errado você pedir para que pessoas, que irmãos, orem com você e por você. Mas nós também precisamos fazer a nossa parte. Porque, olha, a parte B do versículo, alguém está feliz? Cante louvores. Como a gente está tão acostumado a terceirizar a fé, aí a gente chega aqui, Lucas, rapaz, estou tão feliz hoje, canta um louvor para Deus, para mim, por favor. Ou seja, terceirizando também a adoração. Percebe como que as coisas estão interligadas uma às outras? E por que isso que nós estamos conversando? Porque o véu foi rasgado de alto a baixo. Os irmãos sabem, existia o átrio externo do templo, onde o povão ficava,
povão no sentido não de denegrir a palavra, longe de mim. Depois tinha o lugar santo, onde os sacerdotes ficavam, e tinha o santo dos santos, ou santíssimo lugar, onde o sumo sacerdote, uma vez ao ano, ele entrava para oferecer ali sacrifícios por ele e pelo povo. E não sei se vocês sabem, mas ele tinha umas roupas especiais e tinha também uns sininhos que ficavam naquela roupa dele. Conforme ele ficava andando lá dentro, movimentava, fazia barulho, igual a vaca quando está andando e tocando aquele sinete. Por que isso se fazia necessário? Porque se esse sumo sacerdote não estivesse com a vida dele reta diante de Deus, ao entrar no santíssimo lugar, ele morreria. E se alguém entrasse para tirar o corpo, também morria. Então o que eles fizeram? Não eram brasileiros, mas davam um jeitinho para tudo. Amarravam uma corda na perna do sumo sacerdote. Ele estava fazendo barulho lá dentro, beleza, está vivo. Parou de fazer barulho, sumo sacerdote. Ô sumo sacerdote, o senhor está aí? Pegava a cordinha e puxava o cidadão lá de dentro. Então, olha só, essa era uma situação tão séria, por isso que Jesus ele é maravilhoso de ser o sumo sacerdote sem pecado nenhum. E quando Jesus morreu, no momento da crucificação dele, esse véu que separava esse santíssimo lugar do lugar santo, ele foi rasgado de alto a baixo. Então não tem mais esse lugar santíssimo. O que existe hoje é um coração santo, onde o Senhor habita por intermédio do Espírito Santo juntamente com Cristo. Aí nós temos essa experiência maravilhosa de poder falar com Deus, de poder aprofundar nesse conhecimento com o Senhor. Isto é o ponto importante da gente compreender. Então, com Deus, não é simplesmente conhecimento, é relacionamento. E quanto mais junto, mais se conhece. 26 anos de casado, 5 de namoro, 31 anos, 3 décadas. Eu gosto de colocar em décadas que assusta. Assim, 31 anos. Né? Aí quando você fala assim, mais de 3 décadas. Aí você... Por quê? Porque é o poder da palavra. É o poder da palavra, não a palavra do Senhor. É a maneira como a gente fala. Por exemplo, se a gente fala assim, nossa, o irmãozinho comprou uma casa de 500 mil reais. Você, nossa, glória a Deus. Nossa, viu, o irmãozinho comprou uma casa de R$500 milhão. Assim, esse irmãozinho... Qual, matematicamente falando, qual a diferença de 500 mil e de R$500 milhão? A mesma coisa do exemplo que eu estou falando aqui com vocês, de 31 anos e de 3 décadas. O peso maior fica em décadas. Eu posso falar para os irmãos que eu conheço 100% de Sônia? Não. Por quê? Porque tem situações que a gente ainda não experimentou juntos. Eu me lembro de uma situação triste, mas eu preciso trazer o exemplo, quando a mãe de Sônia partiu. Sônia, Lucas a conhece já há bastante tempo, frequenta a nossa casa, sempre uma mulher muito forte. Mas diante do caixão da mãe dela, ela ruiu. Eu imaginava que ela ia superar numa boa, mas não. Agora, para mim a situação ficou um pouco mais complexa, porque você vendo uma pessoa que você ama, sofrendo, você do lado dela e sem poder fazer nada para aliviar aquela dor. Então, por isso que é importante da gente entender isso. E eu ainda vou demorar mais um monte de dias, de anos, se assim o Senhor quiser, para conhecer a Sônia. E vamos partir sem conhecer 100% um do outro. Por quê? Porque eu não estou dentro do coração de Sônia, dentro dos pensamentos dela e vice-versa. Nós conhecemos aquilo que o outro quer revelar. Relacionamento é isso. Vou casar para ser feliz. Sai fora. Escutou isso de alguém, filho, sai correndo de perto dele. Ninguém casa para ser feliz, não. A gente casa para fazer o outro feliz. É só ver aquela historinha que a gente assistia lá de conto de fada. Era coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim, e viveram felizes para sempre. Essa parte ninguém conta. E a gente acreditou. Mas a gente está junto. Por quê? Porque eu casei para fazer Sônia feliz e vice-versa. Nessa disputa de quem faz um ou outro mais feliz, ambos saem felizes. Então você ouviu de alguém, eu vou casar, você é a pessoa que Deus mandou para mim, você vai resolver o meu problema. Sai fora, filho. Fica com isso, senão que vai dar enrosco lá na frente. Então essas questões a gente tem que entender, desse relacionamento com o Senhor, e é justamente isto que a gente precisa fazer dia após dia.
A Bíblia diz, na palavra do Senhor mesmo falando, conhecereis o Senhor e prosseguireis em conhecer. Ou seja, não é conhecer, é continuar conhecendo mais e mais, continuar andando junto. Essa que é a parte gostosa do nosso evangelho, daquilo que Jesus veio revelar. Jesus veio revelar quem? O Pai. Intermédio, de que maneira? Relacionando com as pessoas. Jesus entrava nas casas das pessoas. Ah, mas a gente não pode entrar na casa do fulano. Amados, se a nossa santidade não contagiar alguém e a promiscuidade macular a nossa santidade, alguma coisa está errada com a gente. Quantas pessoas Jesus teve contato e continua sendo santo? Pelo contrário, as pessoas que tinham contato com ele deixavam a sua atitude do passado e modificavam. Claro, aqueles que queriam, outros nem tanto. Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio. Então, o importante é justamente nós entendermos essa maneira como Deus encontrou de se revelar a nós. E o gostoso é da gente ter nascido depois do advento de Cristo. Porque imagina só lá no passado, na lei. Pensa bem, quanta coisa eu tinha que fazer, Figueiredo, para observar a lei. Principalmente a questão da circuncisão. Glória a Deus, por isso que a gente está na graça. A gente está na graça, mano. Isso é uma coisa... Olha que eu chegar lá em cima, Jesus, ainda bem que o Senhor aboliu aquele negócio de lei, filho. Ainda bem. Somos dois, estamos juntos aí. Então, percebem? Essa é a diferença de ter esse relacionamento com Deus. Tem hora que Ele vai falar coisas que a gente gosta? Vai. Tem hora que Ele vai falar coisas que a gente não gosta? Vai. Por quê? Porque Ele nos ama. Ele quer o melhor para as nossas vidas. Ele quer nos corrigir. E a correção, muitas vezes, vem de uma forma que a gente não quer. Por quê? Porque a gente está tão acostumado com aquela nossa maneira de viver e de agir. O retrocesso é muito mais fácil. Quando você vai fazer uma viagem, por que a volta é mais rápida? E se você for pensar, a distância é a mesma. Mas a sensação de regresso é mais rápida. Por quê? Porque você sabe para onde você está voltando. E quando você está indo, muito embora por vezes você já saiba onde você está chegando, na questão de localidade, mas você ainda tem aquela expectativa, aquela ansiedade de querer chegar lá. E muitas vezes deixamos de desfrutar a viagem. Tem um camarada lá em casa chamado Thales. Gente boa para viajar. Se abusar, você tem que fechar a porta para ele, porque sentou no banco e já senta dormindo. Aí depois, né? Nossa, pai, foi rápido, né? É lógico, dormindo. É rápido. Claro que é rápido. Eu estava até querendo conversar com o senhor, mas eu dormi, né? Dormiu. E ainda conversou dormindo. Às vezes acontecem essas coisas. Então, mas é legal. É o quê? É a experiência de estar junto com o outro. E Deus, todos os dias, todos os momentos, Ele quer a nossa presença. Ele quer estar com a gente. Ele quer caminhar com a gente. Amados, e eu começo a pensar, pastor Isaías, de que Deus tem algo diferente também aqui com a Betel. Porque tantas coisas que aconteceram, tantos irmãos que foram acometidos da Covid-19, e até aqui o Senhor nos guardou. Até aqui Deus tem nos protegido. Pensem bem, amados. Pensem bem. Como explicar essa graça revelada em Cristo Jesus com a nossa vida? Não que nós não estejamos fazendo aquilo que as instituições que têm muito mais conhecimento que nós nos instruíram a fazer. O uso da máscara, o uso do álcool, o distanciamento. Mas quantas pessoas, mesmo realizando essas observações, foram contagiadas com esse vírus? Mas Deus, pela sua misericórdia, nos manteve até aqui em pé. Isso já deveria ser motivo de sobra para todas as manhãs, ao acordarmos, falarmos: Senhor, obrigado por mais um dia. Não sei se vou chegar ao final dele, Senhor, mas obrigado por mais um dia que o Senhor brinda a minha vida. Mas sem a tua companhia, lembra-se, isso é legal, remetendo-se, lembrei agora, Moisés, o povo ali duro, fez lá o bezerrinho de ouro,
Deus pega e fala, né? Agora você vai pulverizar. Eles não queriam, Deus faz eles agora comer. Pensa bem, pó de ouro. E hoje tem alimento à base de pó de ouro, tá vendo? Bíblico, certo? Deve ter feito bem pro povo lá, né? Eles ficaram mais brilhantes por dentro, sei lá, alguma coisa assim. E hoje ainda o pessoal consome aí pó de ouro. Claro que eu nunca comi pó de ouro, os irmãos podem imaginar o verdadeiro motivo, né? Não que eu não goste, né? Que às vezes não tem dinheiro para comprar, né? Porque pensa bem, deve ser muito caro. Então, olha só. E aí, Deus fala para Moisés, olha, você tira esse povo, eu não vou junto. Vou mandar um anjo para ir junto. O que Moisés fala? Se o Senhor não for com a gente... Olha a ousadia de Moisés, gente. Eu fico assim, sabe? Se o Senhor não for com a gente, daqui a gente não sai. Por quê? Moisés sabia. Moisés tinha relacionamento com Deus. A face de Moisés brilhava quando ele falava com o Senhor, a ponto de ter que colocar um véu. Eu fico imaginando, o véu tinha que ser bem espesso, né? Para não passar nada. Talvez o véu aí fosse uma coisa que a gente ainda não entenda, mas o importante é que ofuscava o brilho, não deixava as pessoas. Porque eu imagino que quando Moisés saía dali, é como se a gente tentasse olhar para o sol. E aí aquele brilho todo ofuscava a visão das pessoas, por isso que ele colocava o véu. Mas Moisés tinha essa experiência com o Senhor, a ponto de falar, olha, Senhor, daqui a gente não vai sair se o Senhor não for junto. E aí, claro, né, depois, mais à frente, quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, também é bem interessante, quando ele chega, né, sabendo que o sobrinho Ló estava lá com as filhas e a esposa, aí Moisés fala, Senhor, vamos imaginar, se tivesse 50 justos ali, o Senhor destruiria? Não, por amor a esses 50 justos eu não destruiria. E aí Moisés vem, né, mas assim, ó, vai que não tem 50, se for 40, não, ainda assim eu não destruiria por amor de mim. Mas ainda assim, Deus, ó, longe de mim de querer afrontar o Senhor, mas e se não tivesse aí os 40, se tivesse só 30? E aí ele vai reduzindo. Ou seja, isso é liberdade para com o Pai. Isso é liberdade. Pensa bem, de questionar Deus, de questionar. Por que a preocupação de Moisés? Ele sabia que tinha o sobrinho dele lá, tinha a família dele, o sobrinho, a esposa e as filhas. Então, essas questões que é importante da gente analisar. Por quê? Porque é dentro da palavra de Deus que a gente vai ler, é dentro da palavra do Senhor que nós vamos aprender, e é através da palavra do Senhor que o Espírito Santo vai trabalhar no nosso coração. Quanto mais nós lermos esse livro, mais desses versículos estará com a gente. Por isso que o pastor Park faz essa questão dessas Bíblias, de transcrever, Isso é que é legal. A gente teve o privilégio de conhecer o pastor Park, tivemos o privilégio de viajar com ele. Ele é um pastor coreano e já reside no Brasil há mais ou menos 30 anos. Inventa palavras em português, a coisa mais linda do mundo, ver ele conversar com aquele sotaque carregado ainda, e inventando palavras, sabe, Ivone, você precisa de ver que coisa linda que é, mas a gente entende, sabe? E é uma pessoa tremendamente simples. E através da vida dele, a gente consegue ver o relacionamento dele com o Senhor. Então, que nós possamos sair daqui essa noite pensando nisso. O meu relacionamento com Deus está sendo via Jesus Cristo ou está sendo terceirizado por alguma situação? Quer seja igreja, quer seja irmão, quer seja programa de televisão, quer seja louvor, quer seja literatura, porque às vezes a gente quer buscar na literatura também e esquecemos de buscar diretamente na fonte, que é a palavra do Senhor. Que Deus continue exercendo a misericórdia sobre as nossas vidas. Pai Celestial, mais uma vez, Pai, nós queremos louvar o Teu nome, te agradecer porque o Senhor é Deus. Te agradecer, Deus, porque muitas vezes nós nos colocamos na posição de Jó, de questionar coisas que nós não entendemos. Por isso, Pai, nós clamamos a Ti, que Teu Espírito Santo possa inundar o nosso ser, possa interagir com o nosso espírito, a ponto, Deus, de revelar coisas que nos são ocultas. Ó Deus, muito obrigado por esta igreja, muito obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo nesta igreja, Senhor.
Parafraseando o pastor Isaías, sabemos, Deus, que o melhor do Senhor está por vir. E é isso, Deus, que nos mantém ativos e focados no alvo. E o alvo é Cristo. E no nome de Cristo, nós oramos e agradecemos, Senhor. Amém.